Oi, gente! Como prometido, estamos entrando às 19 horas e hoje temos um tema fixo, tá? Deixa eu olhar aqui. Tudo bem, gente? Vou dar 1 minuto para vocês darem um alô, etc. Hoje a gente vai falar por que devemos fazer nosso pão em casa. E aí eu vou desativar os comentários, tá? Para vocês não ficarem se distraindo no chat. E no final eu vou ativar os comentários para que vocês possam tirar as suas dúvidas pertinentes ao que eu vou falar hoje, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou apertar aqui, vou esperar dar 1 minuto para desativar os comentários, tá? Por quê? Porque vocês hoje têm que se concentrar. O assunto é importante. Muitas pessoas não entendem por que fazer o pão, muitas pessoas não sabem todos os benefícios. Então a gente precisa falar sobre isso e não ficar disperso com dúvidas que não tem nada a ver, né, gente? Então vamos lá. Eu vou aqui desativar os comentários, tá bom? E vou começar. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está fazendo o nosso pão em casa é qual é o motivo número 1. O motivo número 1 é que o melhor pão que a gente vai ter para consumo é o pão que a gente faz na nossa casa. Por quê? Porque esse pão a gente tem controle total de todos os ingredientes que a gente está colocando. Mas se eu falasse só isso para vocês, fica comum, não é? Porque todo mundo fala isso. Mas o que é mais importante do que controlar todos os ingredientes do nosso pão? O mais importante é que a gente também tenha acesso a controlar o processo que esse pão está sendo feito. Por que eu falo isso? Porque vocês sabem que não é brincadeira, não é invenção. Eu fiquei muitos anos sem consumir o trigo, né? Eu não sou, tipo, uma pessoa que está falando para vocês que eu tenho problema porque eu desejo fingir uma coisa, né? Negativo. Eu faço um tratamento há muitos anos, inclusive atualmente a minha filha está com restrição a consumir. Ela só pode consumir 2 vezes por semana. Então, quem tem problemas autoimunes e tem protocolos para cumprir, para melhorar o desempenho do seu sistema autoimune, começa a fazer seu pão em casa. Por isso que muitas pessoas buscam uma alimentação diferenciada através do pedido dos seus médicos, nutrólogos, nutricionistas, profissionais que se preocupam de forma integrada no paciente ter uma saúde melhor. E é recomendado a esse paciente que ele comece a fazer seu pão ou que ele compre de pessoas que fazem, pequenos produtores, pessoas que ele tenha confiança. Mas como ter confiança? A partir do momento que a gente começa a fazer nosso pão, a gente sabe exatamente quando um pão é bom e quando um pão é ruim. E como é que a gente sabe isso? Comparando. A gente faz o nosso pão e come e a gente se sente de uma maneira. E quando a gente come um pão na rua, a gente começa a sentir as diferenças. Então, o ser humano é muito inteligente, porque o nosso organismo é dotado de mecanismos para detectar isso. Mecanismos enzimáticos, mecanismos na toda a nossa digestão, desde o início, quando a gente mastiga, até o final. Então, a gente sabe, cada um sabe onde aperta o sapato. Cada um sabe quando come um pão que não cai bem, quando a gente tem azia, quando a gente estufa. Então, esses indicativos fazem com que a gente veja que o pão que a gente está consumindo daquela pessoa que pode estar enganando ou não a gente. Porque as pessoas não enganam todo mundo, gente. O mundo tem mais pessoas legais do que pessoas que enganam. Mas quando a gente faz em casa, a gente consegue saber direitinho se a pessoa está fazendo um processo curto ou não. Porque aquele pão no nosso organismo vai pesar, aquele pão no nosso organismo vai dar inchaço. E para quem já estava com menores sintomas em algumas coisas, começa a ter de novo os sintomas, tá? De inchaço, dor de cabeça, bolinhas na pele, tá? Queda de cabelo e várias outras coisas que vão acontecendo. Quando a gente faz em casa, a gente não tem aditivos, a gente deixa, quem comanda o ingrediente que vai entrar é a gente mesmo. Então a gente não coloca uma gordura vegetal daquelas margarinas. Ah, você está falando mal da margarina? Gente, a margarina não é uma coisa saudável.
Se vocês quiserem usar uma gordura vegetal, utilizem um óleo de coco, utilizem até mesmo um óleo de girassol, um azeite, mas não uma margarina, tá? Algumas coisas a gente tem que entender que fazem um somatório do produto final ser ruim na indústria. A indústria é necessária? Sim, a indústria é necessária, mas a gente fazendo em casa, a gente consome menos do que a indústria. A gente vai deixar aquele produto da indústria para quando a gente realmente tiver uma necessidade, quando a gente for obrigado, quando não tiver jeito, tá? E aí vocês vão ver que num pacote de pão tem endulcorante, acidulante, espessante, aromatizante e várias outras coisas que normalmente não estão na nossa despensa de casa. Então essas coisas, somadas a um processo curto de fermentação, somados a glúten extra, que eu vou falar mais adiante, como que ele é ruim, fazem com que esse pão faça mal para a gente, dia após dia, de maneira surda. Que é isso de maneira surda? É que a gente não vai percebendo, a gente não escuta, tá? E quando a gente vê, a gente já está com um problemão instalado dentro da gente. E aí que vem os protocolos de retirar totalmente, e aí que vem muitas pessoas com problemas que já não tem mais solução, tá? Como os meus. Então, se eu tivesse tido acesso a essas informações, se meus pais tivessem sido orientados sobre a alimentação para mim, porque na minha família provavelmente só eu e minha mãe, porque hoje eu vejo que as enxaquecas e vários outros problemas que a minha mãe tinha podiam ser algum tipo de intolerância, algum tipo de excesso de consumo que ela vivia tendo esses problemas. Mas a gente não sabe, né? Porque agora que não está mais aqui para fazer os testes de retirada e reintrodução alimentar, a gente não tem como comprovar, mas tudo mostra que sim, porque eu tenho e a minha filha também tem. Então, a gente vai ter ingredientes que esses endulcorantes, conservantes e todos antes, né? Essas coisas artificiais, acabam potencializando o poder alergênico do trigo. O trigo é um cereal, sim, que tem um poder alergênico. Por quê? Porque ele tem um pedacinho dele que não é solúvel em água, que é o glúten, tá? Que é altamente reativo em algumas pessoas. E quando a gente tem esse glúten somado a outras coisas, e que outras coisas são essas? A medicina já sabe que a gente tem um grupinho que está agora em estudo, que são os, eu até anotei aqui, porque ele tem um nominho, inibidores de amilase e tripsina. Isso não é glúten, mas está lá no trigo também. Então, algumas pessoas têm uma forte sensibilidade e uma série de problemas com esse componente. E quando vocês fazem em casa e fazem um processo longo e escolhem a farinha de vocês, não colocam aditivos, respeitam o tempo, vocês têm um produto final de muito mais fácil digestão. Então, aquela coisa, aquele glutenzão que fica lá no nosso intestino, ele vai ser eliminado. Entendam que 100%, ninguém vai fazer digestão de glúten. Sabe por quê? Porque ele não se dissolve na água. Então, a gente elimina, ele vai lá para o vaso sanitário, gente. Vocês têm que entender isso. Como eu já falei em várias aulas, muitas coisas, não somente do trigo, algumas coisas do milho, da cenoura, a gente não aproveita, vai embora. Tá? Tudo que a gente come não é 100% aproveitado pelo nosso organismo, porque a gente não tem capacidade, tá? Então, o glúten não é aproveitado, o glúten não é um nutriente. Quando você pega e faz uma bolinha de farinha, tá? Farinha e água, e aí você espera um tempo, aquela bolinha dá a liga, tá? Que nem aquele teste de farinha que eu explico para vocês. E aí vocês vão numa pia e começam a lavar aquilo. Gente, todo o amido que faz parte, assim, mais de 70% do trigo é amido. E aí tem um residual, que é o glúten. Aquilo não dissolve, gente. Aquilo é igual uma borracha, tá bom? Então, quando vocês veem alguns lugares dizendo glúten extra, adição de farinha de glúten, é a mesma coisa que você está fazendo a adição de borracha, tá? No seu pão. Borracha em pó. Porque glúten você não vai fazer digestão. Por isso que eu sempre, quando alguém me manda um inbox, ou alguém pergunta numa aula, você é a favor de adicionar glúten extra, farinha de glúten, numa farinha para ficar mais forte? Não, não sou a favor disso.
porque você está gerando mais uma sobrecarga lá no final no intestino. Então, mesmo que vocês tenham acesso a comprar essa maldita farinha de glúten, não comprem, porque isso faz mal para a saúde, tá? Fazer o nosso pão em casa é fazer com coisas normais. Ai, mas o glúten tá lá normal. Gente, a farinha de glúten é quando a galera pega do trigo e, concentra o glúten, tá? De uma forma industrializada. É um processo da indústria. Para quê? Para justamente você adicionar em algumas farinhas para poder fazer um processo rápido, o pão fazer aquela expansão e você ter várias elasticidade. É para a indústria, gente, é para produtividade. Não é para vocês fazerem uma receita em casa de panetone adicionando farinha de glúten. Isso não é legal, isso é errado. Se ninguém tem coragem de dizer, eu falo para vocês. Não é legal, é vocês adicionarem uma coisa que vocês não vão fazer a digestão. E nem que vocês façam um processo longo, como é o caso de um panetone, por exemplo, vocês vão deixar aquele glúten menos agressivo, porque vocês fizeram adição de glúten e a farinha já tem o glúten dela. O que vocês têm que fazer é respeitar cada farinha e cada processo e fazer sempre processos longos para amenizar. Se a gente busca amenizar fazendo nosso pão em casa, de maneira nenhuma adicionar glúten extra, certo? Ter cuidado com os processos, fazer melhores manipulações, fazer menos hidratação, utilizar temperatura fazendo nosso pão em casa para atingir os sonhados resultados e não roubar com esse glúten extra, tá bom? Então, cuidado com esses ingredientes que não temos acesso na nossa casa, que não são da natureza da nossa despensa, tá? Não são coisas que estão na lista do nosso mercado. Eu não escrevo para o Rodrigo, compra para mim endulcorante, acidulante e farinha de glúten. Isso não está na lista do meu mercado, tá bom? E não deve estar na lista de vocês também. Por isso, fazer em casa, nosso pão, é de suma importância e necessidade. É como se fosse um aprendizado para você saber o que é bom e o que é ruim, através da manipulação dos ingredientes, tá? De forma bem simples. Isso vai fazer com que, de uma maneira ou outra, vocês tenham uma elevação da qualidade de saúde na casa de vocês. E por que isso acontece? Porque vocês despertam para se alimentar melhor. Vocês começam a fazer menos uso de coisas industrializadas, vocês começam a querer fazer os acompanhamentos para servir com o pão de vocês, para comer. Vocês veem que vocês conseguem, um pão que vocês fazem em casa, comer menos quantidade. Então, outro efeito colateral é vocês até mesmo perderem peso. Vocês comem menos pão, tá? E ficam satisfeitos mais rápido, com menos quantidade. Isso porque a gente já sabe, numa outra aula que eu expliquei, que vocês têm um efeito que acontece do índice glicêmico. Então, é muito importante fazer um pão de longa fermentação em casa para ter como resultado, como benefício, um pão com baixo índice glicêmico, o que é bom para a saúde, o que faz com que você não fique com fome, que não fique, acabou de comer o pão, daqui a 5 minutos quer comer mais, sabe? Como se você tivesse um buraco lá no estômago. Então, tem que ter muito cuidado em relação a esse tipo de coisa. Quando eu falo para vocês que vocês têm que ter também cuidado com os tipos de gorduras que vocês utilizam, é justamente porque as gorduras estão lá no meio dos nossos ingredientes, da maioria dos pães enriquecidos que a gente faz. Então, procurem sempre por qualidade, tá? Não é só qualidade da farinha. Não se preocupem tanto com água mineral das monjas, não sei o que. Pensa que manteiga é uma coisa natural, normal, margarina não. Pensem que óleo de soja, na maioria das vezes, não é o melhor óleo para vocês utilizarem. Vocês têm azeite, tem óleo de coco e tem dos menos nocivos o óleo de girassol. Então, busquem a melhor qualidade também nas gorduras que vão utilizar. Tenham cuidado com o tipo de ovo que vocês utilizam. Por quê? Porque tudo que é antibiótico, remédio, etc., vai passar para o animal. E vai passar para a carne e, por que não, para o ovo. Então, vocês também têm que procurar um ovo de boa qualidade. Porque isso tudo vai somando no final, no pão que você vai ter.
E isso tudo vai impactar no quê? Na sua pele, no seu peso, no seu cabelo. Então, é assim, muitas vezes a gente vê, eu tenho muito como exemplo algumas pessoas assim que a gente pensa. Quando a gente vai num dentista corrigir nosso dente, não é legal aquele dentista tá com o dente torto, né, gente? Não causa uma confiança na gente. Então, quando eu falo para vocês que realmente melhora a alimentação, que realmente a sua pele muda, que você tem menos inchaço, basta vocês olharem como é que eu sou, sabe? Eu não tenho um monte de bolinha na minha pele, tá? Eu tenho cabelo, eu não tô careca, meu cabelo parou de cair, então isso tem já muitos anos. Então eu diminuí meu peso, é porque eu não tenho fotos antigas, vou até procurar para vocês, mas eu tinha muito inchaço, tá? Então, procurem observar como que vocês ficam após consumir os seus próprios pães feitos em casa, depois de um tempo. Quais os benefícios no espelho, tá? Quais os benefícios que vocês sentem. Isso é muito importante de vocês sempre ficarem atentos. Quando a gente fala de pão de fermentação natural e pães enriquecidos, que são muito cotados no mercado, como panetone e brioche, a gente sabe que esses pães, quando feitos de qualidade na rua, são extremamente caros, não são produtos baratos, tá? E aí eu estou me referindo a pessoas que fazem com seriedade, a pessoas que fazem um brioche, um panetone com manteiga, com baunilha, o panetone, fazem uma essência natural, um extrato com laranja, usam mel, etc. Nesses casos, você sempre vai ter um produto final caro. Quando você faz na sua casa, você tem o custo reduzido. Então, você não precisa ficar gastando muito dinheiro para botar coisas de qualidade na sua mesa, porque você mesmo consegue fazer isso. Então, quem já comprou produto artesanal sabe que o produtor artesanal ele tem uma baixa escala de produtividade. Logo, ele precisa ter um preço um pouco mais elevado. E quando a gente faz na nossa casa, a gente entende por que esse produto custa mais caro. As pessoas têm que ganhar, gente. Ninguém pode fazer filantropia. Então, quando vocês fazem em casa, vocês estão lucrando, porque vocês conseguem fazer um produto de altíssima qualidade e com um custo muito inferior. Vocês só têm o custo dos ingredientes, gente. E ainda tem uma outra parada que é muito boa. Quando vocês começam a fazer, vocês se divertem, vocês se distraem. A maioria, assim, que está aqui já é adulto. Assim, adulto não brinca com nada. Então, o pão é um lazer. E todo mundo precisa de lazer. Algumas pessoas precisam mais do que outras. Isso é igual criança. Tem criança que precisa brincar mais do que criança que fica satisfeita brincando pouco. Tá? Então, isso vai da atividade cerebral de cada um, do nível de estresse que cada um tem, tá? Da quantidade de tempo que você precisa estar conectado com uma outra atividade para você desestressar. Então, desestressar é um efeito, sim, de quem faz pão. A pessoa acaba controlando a ansiedade, a pessoa ativa, isso é verdade, gente, ativa outros campos cerebrais, tipo, ela estimula, porque como ela está aprendendo, como é uma atividade nova, como é uma coisa lúdica, isso desperta curiosidade, interesse, então são outras áreas do cérebro que são ativadas e você libera realmente compostos químicos que fazem você se sentir melhor. Então não é à toa que vocês veem várias pessoas assim felizes fazendo. Então é assim, a pessoa não está feliz só porque ela está fazendo um pão, porque é maneiro, porque ela está tirando onda. Esses efeitos todos acontecem. Por quê? Porque também é importante, principalmente porque quem não quer um reconhecimento, não é? Tipo, você pegar, fazer uma parada em casa que ninguém imaginou que você fosse capaz de fazer. Então, quando as coisas começam a sair do nosso forno, principalmente de pessoas que não faziam nada em casa, que assim, muitas pessoas não faziam nada mesmo, tá? Eu tenho uma aluna que me contou que até queimava o arroz. Então, quando as pessoas começam a ter o interesse de fazer, a energia da família muda. A família tem mais prazer em sentar e comer. Tipo, a união é outra. A visão perante aquele alimento que está lá no café da manhã é diferente. Porque quando a gente faz, a nossa família também valoriza. Então, a gente tem uma valorização de quem está fazendo, uma valorização do momento que a gente está sentando na mesa. Então, todo esse conjunto acaba não mudando somente a vida de quem está fazendo o pão, e sim a vida de todo mundo que está em torno. Fora o poder de multiplicar
o conhecimento, porque vocês vão contando para os amigos, para os vizinhos, vocês praticam, vocês dão pão para as pessoas. Com o tempo vocês começam a ter coragem e também vendem. Mas antes de vender, vocês dão muito pão, porque a maioria de vocês, quando está praticando, começa a fazer em mais quantidade do que dar conta de comer. Então, isso também é importante porque vocês acabam fisgando algumas pessoas e essas pessoas despertam um interesse para saber que tipo de pão é esse. E muitas delas também começam a fazer. Por que eu sei? Porque eu sei de muito aluno que distribui fermento e começa a ensinar e começa a trazer mais pessoas para fazer esse pão. Então, quando eu falei para vocês que é mais barato, entendam que o mais barato, até mesmo quando você utiliza uma farinha importada, até mesmo quando você quer fazer com uma água mineral. Quando você soma tudo na ponta do lápis, é muito mais barato do que o pão que você compra, uma qualidade parecida com essa. Então, prestem bem atenção e sempre façam as contas, porque fazer o pão em casa sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Ah, mas eu preciso de tempo. Não necessariamente, você precisa se organizar. Quando a gente se organiza, escreve no papelzinho e faz nossos esqueminhas de horas, a gente consegue fazer várias coisas e otimizar nosso tempo e daquele forno sai muita coisa, pode confiar. O desafio de fazer alguma coisa nova, para vocês que nunca fizeram pão ou que começam a fazer, eu não preciso nem falar, né? Que quando dá errado ou quando não sai do jeito que a gente quer, a gente logo se movimenta para fazer um novo, até entender e até aprender o que é. Esse exercício de você ficar em constante atividade faz com que muitas pessoas que estavam meio assim borocochô ou que estavam deprimidas, de fato, melhorem o estado mental delas. Por quê? Porque elas procuram aprender algo novo, procuram a vitória. Então, essa procura pela vitória faz com que vocês façam cada vez mais o pão, cada vez tentem melhorar o seu processo, cada vez aprendam mais e cada vez tenham mais retorno. Então, o retorno que a família dá para vocês acaba deixando vocês felizes, vocês se alimentam melhor e vocês fazem mais pão e esse ciclo permanece. Quando vocês fazem o pão de vocês em casa, vocês ficam mais exigentes. E isso é uma tendência natural de vocês cada vez mais consumirem menos coisas da rua. Vocês começam a realmente fazer mais refeições em casa. Vocês começam a levar a comida de casa para o trabalho, para o lanche. As crianças já não ficam comendo merenda na cantina, vocês mandam o lanche. Então, o resgate de muitas mães em fazer realmente o lanche para mandar para a escola e se programar acaba também melhorando a saúde alimentar dos filhos, tá? Então, para quem tem criança em casa, para quem tem até mesmo adolescente, é a melhor coisa, porque um lanche na rua também custa muito caro. E quem me chamou a atenção disso foi uma aluna minha, que assim, a economia de não mandar o dinheiro para a cantina é muito grande, porque os lanches, fora de ser ruins, são caros. Então, em todo momento, quando vocês vão fazer a conta, vocês estão economizando. Quando a gente vai customizar o nosso pão, a gente tem acesso aos melhores ingredientes e à nossa criatividade, que é infinita. Então, a gente não precisa ficar preso só aos sabores que tem numa loja ou numa padaria. Quando a gente faz, a gente pode fazer o sabor que a gente está afim. Então, um sabor que não existe na rua, mas você está afim de fazer e comer, você inventa e faz na sua casa. Então, você não fica dependendo daquela padaria ter o sabor X. Se você sabe fazer seu pão, se você está criando as suas próprias receitas, você mesmo faz e customiza, tá? E outra coisa bem legal disso é que em eventos você leva, tá? Então, a galera que toma vinho se reúne, então geralmente você já passa a levar o pão, ou quando você vai para o almoço na casa da sua sogra, né? Aquela sogra que fala que você não faz nada, então você leva o pão, né? E a sogra tem que ficar quietinha, né? Porque ganhou o pão, né? Então, essas coisas, vocês vão mudando até o próprio status de autoestima de vocês. Então, muitas vezes, você que não estava fazendo nada de bom para ninguém na sua casa, começa a fazer o pão
e começa a ser uma estrela, né? Então você começa a ter uma outra importância e relevância no cenário da cozinha da sua casa. Eu sei disso porque eu estou tentando, gente, mas o Rodrigo, sinceramente, ele não quer fazer pão. Mas vamos lá, a gente tenta mesmo assim. E somado a isso tudo, a gente também tem uma coisa muito importante, que é o tempo que a gente fermenta o nosso pão. Em casa, a gente sempre vai saber que a gente fez uma longa fermentação. Na rua, você não sabe. Você não sabe, você vai ter que confiar naquela pessoa que você está comprando. Você vai ter que encontrar uma pessoa que realmente faça de maneira íntegra uma longa fermentação, tá? Então, muitas vezes, quando você opta por comprar na rua, você até tem um produto feito com ingredientes de qualidade, mas ele é feito com pouco tempo. E aí isso acaba diminuindo a qualidade do produto final. Então, o que vocês têm que prestar atenção é que fazer em casa, além de ter excelentes ingredientes que você tem que escolher, tem que fazer questão de selecionar o melhor que você tem perto de você, você tem que se esforçar para fazer a fermentação longa, porque é isso que vai dar o sucesso e a qualidade do seu produto final na sua casa, do pão que realmente vai ser saudável para você. Eu vou pegar e vou abrir aqui para vocês fazerem as perguntas, tá? Vou ativar os comentários. Ativar comentários. E vocês estão livres para fazer as perguntas sobre o tema da aula, que é por que nós devemos fazer nosso pão em casa. Sobre todas essas coisas que eu comentei com vocês, tá? Então, fiquem à vontade agora para fazer as dúvidas pertinentes a este assunto. Hoje eu fiz pão, lembrei de você, acho ótimo isso. Eu vou esperar aqui porque vocês têm que, afinal de contas, né, fazer a digestão, porque eu liguei aqui, né, Rodrigo? Uma metralhadora. Uma metralhadora. Obrigada pelas dicas. Gratidão, Nanda. Obrigada a sua explicação. Como vocês falam em São Paulo, eu sei que você não é de São Paulo, mas o pessoal de São Paulo fala, imagina! O desafio de vocês sempre vai ser fazer um baixo custo com alta qualidade. E em casa, assim, você nunca vai estar se pagando, né? Você não paga na padaria da rua, você tem que pagar o profissional, gente. Então, isso é um custo, né? E em casa você não tem, em casa é você, e você tem os outros inúmeros benefícios que, assim, são infinitos, né? E vocês mesmo, aquilo é um grande pagamento, né? A felicidade da família, dos amigos, a melhoria da sua saúde, a sua busca por entender melhor o processo, isso tudo é muito bom. Hello, amiga. Tem um ano que comecei a mudar a minha alimentação. O pão está entrando agora, você falou tudo, tá vendo? O pão pode congelar? Pode. Ah, muito bom isso. Isso é uma coisa que eu esqueci até de falar. Quando vocês têm que entender que conservantes são coisas que vão aumentar a vida útil do pão de vocês. Em casa, a gente não usa conservante. Então, nosso pão, ele envelhece de verdade, tá? Ele não tem uma longa validade. E aí vocês têm que aceitar isso. O pão é vivo. Então, o pão envelhece. Vocês têm que dar o direito do pão envelhecer. Não fiquem buscando coisas que duram muito tempo, tá? Vocês vão congelar? Sim, é um bom artifício, mas também, depois de muito tempo, ele vai perdendo gosto. Então, 20 a 30 dias tá bom para congelar, tá bom? Agora, o fato da gente não ter conservante faz com que seja mais saudável e a garantia, né? Tudo que a gente faz em casa, é raríssimo alguém fazer alguma coisa em casa e colocar conservante. Ninguém compra conservante também, tá? É normal ficar admirado o nosso pão como se fosse um... É normal. É normal. Não, é normal, a gente tira foto. É normal também ficar possuído quando ele não fica como a gente tem a expectativa. E isso as pessoas não entendem, que é o que eu falo pro Rodrigo. Cara, Rodrigo, é muito ruim quando o pão sai do jeito que a gente não quer, né? A gente tem uma expectativa e aí não sai. Então, é um ótimo chicote pro ego. É um ótimo alimento para você realmente testar o quão resiliente você vai ser perante as derrotas e perante as vitórias, né?
Porque não é porque você está fazendo tudo certo que você deve ficar, uau, super ego. E não é porque tudo está dando errado que você vai desistir. Então, realmente é um poder de motivação muito grande para quem entende esse fazer do pão. Minha filha tem todo esse problema com glúten e lactose. Depois que comecei a fazer os pães, ela mesma tem dito quanto... Aí, tá vendo? E não é raro as pessoas terem essa dupla de problemas, né? Com o leite e com o trigo. Porque são os componentes alergênicos lá no nosso intestino. Então, a gente acaba ativando coisas na gente que vão mudar todo o nosso organismo, gente. Uma coisa que dá alergia aumenta a produção de histamina. A histamina faz com que desbalanceie a qualidade e quantidade do nosso pH. O nosso pH acaba ficando mais ácido lá no estômago. Então, as pessoas começam a ter gastrite, um monte de coisa, sabe? Que a gente vai desequilibrando com o consumo de coisas que não têm qualidade. Faço os lanches do meu filho para levar para a escola. Aí, tá vendo, Silvia? Gostei. Nanda, no manual do mundo, teve uma experiência esta semana como extrai o glúten da farinha. Eu vi esse vídeo. Ele na realidade refez, eu acho que ele já tinha feito esse vídeo, né? Mas isso é uma coisa que, assim, quando você vai para curso técnico ou alguma coisa assim, é uma demonstração bem feita. E, assim, é bom visualizar aquilo, porque a gente fala 500 milhões de vezes que o glúten não é solúvel em água, né? Que gliadina e glutenina não são solúveis em água, e as pessoas, elas têm dificuldade de visualizar isso. E as pessoas acham que algumas pessoas fazem a digestão do glúten e outras não. Não, gente, ninguém faz. O glúten é eliminado, ele vai para o vaso sanitário, acredita em mim, tá? Ninguém absorve glúten. Na verdade, o pão com fermentação natural conserva mais tempo? Ele conserva sim, o pão de fermentação natural conserva mais tempo do que um pão normal. Por quê? Porque o levain ele dá acidificada. Basta você ver que nos produtos industrializados as pessoas botam acidulante, né? E botam outras coisas. Porque são maneiras de você conservar o pão, de aumentar o tempo de prateleira do pão. Então o fermento natural traz esse benefício para o nosso pão. Ele dura mais tempo. É um conservante natural. Ele perde a crocância, sim, mas quando você aquece de novo, a crocância volta. Melhor o pão durar menos e... Exatamente. A gente também envelhece. Não adianta a gente querer ficar jovem para sempre. A gente tem que dar esse direito para o pão também. Desconfiem de coisas que nunca estragam. Ô, Claudinha. Não é? Já me falaram isso aqui. O Milton está cuidando da cria. Estou iniciando na panificação. Qual dica para um iniciante você daria? Faça sempre uma longa fermentação. Eu acho que essa é a melhor dica de todas. Você, independente de trabalhar com fermento biológico ou fermento natural, faça sempre um longo processo. Esses são, não é? A gente fica muito feliz, gente. E olha só, para quem mora sozinho, então, é uma diversão, eu acho. Eu não moro sozinha, mas assim, a minha atividade na cozinha é solitária. Eu me divirto sozinha com os meus pães, com os meus erros, acertos, é isso aí. Tem dias que eu fico possuída, porque as coisas não saíram como eu queria, mas está tudo certo. Motiva a continuar. Fiz panetone jeans, fiquei radiante quando vi o crescimento no forno. E Denise, me mande essa foto depois. As lives são ótimas. Obrigada, Rosângela. Cara, eu fico muito feliz de vocês, mesmo estando dentro do Panifix, vocês acessarem e ficarem presentes para as lives, tá bom? Eu fico assim, não tenho nem como agradecer, porque agradecer é pouco, porque eu vejo que vocês têm um conteúdo do curso que é incrível, mas vocês consomem também o conteúdo aberto. Então eu acho assim isso sensacional. Nando, estou fazendo meus pães em casa, só que ele abre e fica um pouco baixo, mas a massa fica fofa, é uma delícia. É aquilo que eu falei.
O nosso pão em casa sempre vai ficar gostoso, gente. A maioria das pessoas, até quando tá o pão errado, do tipo esteticamente falando, o pão é gostoso. Por quê? Porque o ingrediente é diferenciado. E a gente geralmente faz esse negócio do tipo, todo mundo vai fazer com amor em casa, gente. Ninguém vai começar a fazer um pão cheio de rancor, certo? Então é assim, esse negócio de, ai, tem muito amor. Gente, é lógico que vai ter muito amor sempre, né? Todo mundo que faz a sua própria comida se ama. É um ato de se cuidar, fazer a própria comida. E isso é extensível para o pão, porque o pão é um alimento. Qual o nome do processo químico que ocorre sob a gliadina que ele se torna mais... ela não fica mais digerível. A gliadina e glutenina não vão deixar nunca de ser essa estrutura. E elas vão ser eliminadas. Quando elas são molhadas, elas vão virar glúten. Elas se unem para virar o glúten, tá? A longa fermentação vai deixar a molécula mais maleável, mas não necessariamente vai fazer com que você absorva aquilo. Aquilo vai ser eliminado de forma mais fácil. Tá vendo? Ó, no curso no Senai faz essa experiência. Geralmente, curso técnico faz isso, de lá para a pessoa visualizar o que é aquela borracha. O bem emocional do pão é maior. Eu também acho. Na realidade, são 3 ganhos, né? É o ganho na saúde alimentar, é uma economia e é uma saúde mental. Nessa fermentação natural, até quantos % do glúten as bactérias comem? As bactérias não comem o glúten. As bactérias vão fermentar o amido, tá? Os açúcares. Ninguém vai comer o glúten. O glúten vai ficar lá. Basta você pensar que... Nossa, vai falar para Malu para diminuir o volume, Rodrigo. Basta vocês entenderem que se o glúten fosse comido por alguma coisa, ele não ia ter salto de pão, o pão não ia estender, ele não ia aprisionar os gases da fermentação, tá? Então esse negócio de a bactéria come o glúten. Não, gente, a bactéria não come o glúten não, tá? O glúten permanece lá. O Garfield tá aqui. O que ela tá falando? Tá falando com a minha mãe. Ah, tá. E a pizza? Quanto tempo mais ou menos a fermentação? Hoje, Ju, o assunto aqui é por que fazer o pão em casa. As bactérias não... Ah, a Cláudia já tinha botado aqui. Elas fermentam o açúcar. É o amido. Elas não têm essa... Seria maravilhoso e fantástico o dia que a gente tiver uma bactéria que, como o glúten, gente, resolve o problema do celíaco, não é? E resolve todos os nossos problemas também. Só que o problema é que o nosso pão não vai expandir no forno, ele não vai conseguir aprisionar os gases da fermentação, porque é isso que o glúten faz. É por isso que um pão sem glúten, a gente não consegue o mesmo tipo de estrutura, porque não é possível. Por quê? Porque as farinhas sem glúten são solúveis em água, não tem essa goma, essa coisa que faz o nosso pão com trigo crescer no forno, né? Ele fermentar e aprisionar os gases. É como o balão, é como a bexiga que a gente sopra de aniversário, tá? É isso que vocês têm que entender. Aquela extensibilidade, que você vai enchendo a bexiga, é a função do glúten na nossa massa do pão. Muito bom, usei a manitoba e gostei muito. Melhor usar manitoba do que usar uma farinha, que deve ser ruim, e aí compra glúten, farinha de glúten. Isso jamais, né? Melhor, se você quer usar uma manitoba, ok. Porque a manitoba, ela é natural. Ninguém faz uma manitoba artificial. É um tipo de grão canadense, o trigo mais forte. Tem no Canadá e tem uma outra região na Europa. Que você tem a manitoba. Não é uma coisa do além que o ser humano criou. Então, foi, né, Tiago? Abre o Panifix. Vai abrir, gente. Vai abrir. É o quê? Depois do evento, né? Agora a gente tem que dar atenção para essa turma um pouco. Que essa turma ainda está muito no início. A turma acabou de se formar. Estou sempre te acompanhando e fico encantada com os pães. Obrigada, Glaucinha. Nanda, tem uma determinada temperatura? Então,
Na aula de aleatórios você me pergunta. Fiquei feliz. Hoje, na minha terceira tentativa de fazer o pão com o método, ficou certo. Ai, que bom. Fazer a fermentação do levado. Quero um pão mais... Gente, a Mona é muito boa. É o mesmo orgulho de quem faz crochê, gente. É o mesmo orgulho de quem faz patchwork, é o mesmo orgulho dos caras que fazem marcenaria, entendeu? Todas essas atividades geram um extremo reconhecimento. A gente fica muito feliz por fazer alguma coisa com as próprias mãos. Live de manhã, live de noite. Fiz o primeiro pão hoje. Oba! Aqui em Portugal eu compro um pão com gotas de chocolate dentro, então as bactérias também comem açúcar de chocolate. Então, o chocolate vai alterar a fermentação? Sim. Não digo que assim, se você está comprando com chocolate 70, ou chocolate ou leite, tem que ver isso. Mas assim, o chocolate vai ser a última coisa que ela vai pegar, porque tem a gordura, né? Então ela pega, assim, a bactéria e a levedura, gente, ela pega o que é mais fácil para ela. Elas são espertinhas, tá? E assim, a bactéria é boa no nosso caso, por quê? Porque ela pega aquilo que a levedura não pega. Então ela acaba de comer as coisas. Por isso que a gente também tem um pão com baixo índice glicêmico, porque a gente tem essas duas entidades fermentando e consumindo. Gente, esse cachorro do vizinho... Ele só funciona de noite, né? Ele sapateia aqui. Oi? E é só de noite esse cachorro do vizinho. É pior quando é de madrugada. De madrugada eu acho que eu vou botar um bilhete lá, por favor, corte a unha do seu cachorro. Vou comprar uma tesoura com um bilhete, pendura o bilhete com a tesoura. Pronto, resolve. Por que fazer pão em casa? Porque amamos o cheiro de pão pela casa. É verdade, é de enlouquecer os vizinhos aqui. A gente tem que dar aos vizinhos. Vamos lá, estou gostando das passadas em pães doces, faz falta. E a gente tem que saber fazer os dois, com e fermento. Sim, é muito bom isso. Gente, eu espero que vocês tenham melhorado a consciência do que é fazer o pão de vocês, porque é tão importante vocês fazerem o pão na casa de vocês. Coloquem lá nos comentários, lá no feed, o que foi mais importante de aprender nessa aula. Por que é importante vocês fazerem os comentários? Dessa forma eu sei se vocês estão gostando da aula, dessa forma eu sei realmente o que vocês sabiam, o que vocês não sabiam, tá? É como se fosse um quiz, é como se fosse aquela fichinha que passa no final da aula, com os exercícios, só que eu não tenho como passar uma fichinha de exercícios. Então a tarefa é o quê? É vocês botarem lá no feed o que vocês aprenderam com a aula, o que foi importante para vocês, tá? E sempre, se vocês desejarem colocar uma sugestão, é bem-vindo, tá bom? Então eu vou salvar a live para vocês, tá? E espero que vocês tomem, quem tá aqui e não faz pão, tome coragem e comece a fazer seu pão. E sempre procure trazer uma companhia. Por quê? Quando você tem uma companhia para fazer, as coisas funcionam bem mais rápido, tá? Pensem sempre nisso. Então, vamos colocar a live lá, aqui, vou salvar aqui, e façam o comentário de vocês do que vocês aprenderam na aula de hoje, tá? Lá na minha foto no feed. Então, tchau, tchau para vocês. Boa sexta.